Boa noite a todos. Estamos novamente aqui às segundas-feiras e às quintas-feiras, conforme de praxe, que são os dias das aulas presenciais na Unicesumar. E, portanto, devido a esta pandemia que assola o mundo e muito drasticamente o nosso país, nossas aulas têm sido produtivas, mas à distância, conforme recomenda as previsões médicas para que haja esse isolamento social. Mas não podemos deixar, por conta disso, de estudarmos e principalmente trocarmos nossos conhecimentos. Como os senhores que têm acesso ao meu canal do YouTube e também aos alunos do terceiro período de Direito Penal da Unicesumar, nas duas aulas anteriores tratamos das penas privativas de liberdade, divididas em duas aulas específicas. Hoje iniciamos a discussão sobre as penas alternativas, que são denominadas pelo direito brasileiro como penas restritivas de direitos, em que pese entender que não foi muito feliz essa denominação de penas restritivas de direitos feita pelo legislador pátrio, pois daquelas enumeradas no artigo 43 do Código Penal, uma especificamente refere-se à restrição de direitos. Essas chamadas penas alternativas são substitutivos penais que visam impedir ao autor de uma infração penal que venha a ser aplicada em face dele as penas privativas de liberdade. Um histórico rápido das penas alternativas, podemos fazer referência a uma das primeiras penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, vislumbrada na Rússia em 1926. Surgiu também, alguns anos após, na Inglaterra, em 1948, a prisão de fim de semana, que veio a replicar-se atualmente no direito brasileiro. Já em 1972, também na Inglaterra, surge o que a doutrina prega como o mais bem-sucedido exemplo de trabalho comunitário, e este trabalho comunitário é que se mostra hoje uma das principais hipóteses e que gera efeitos positivos para fins de política criminal. O trabalho comunitário no Brasil foi incluído após a reforma de 1984, aplicando-se como sanção autônoma e também como uma condição do sistema do sursis. Não se preocupe com relação ao sursis, que trataremos ele em aula específica. Com relação às penas alternativas no Brasil, podemos enumerá-las rapidamente e para a sequência desta aula trataremos de forma individualizada cada uma destas espécies, mas o Código Penal brasileiro, no artigo 43, estabelece claramente quais são estas penas alternativas que batiza de forma infeliz, na minha ótica, de penas restritivas de direitos. A primeira delas consiste na prestação pecuniária, a segunda espécie, perda de bens e valores, a terceira espécie, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a próxima espécie, interdição temporária de direitos. Essa aqui nós vamos tratar especificamente sobre ela, tem algumas discussões doutrinárias, inclusive acerca da constitucionalidade de alguns dispositivos do artigo 47 do Código Penal. E, por fim, a limitação de final de semana. Então, a priori, né, podemos deixar bem desenhado que as penas alternativas são impostas na sentença condenatória, exceto a regra específica do artigo 180 da LEP, em que pese a existência da possibilidade de aplicação de penas alternativas na fase de execução da pena, há uma clara incongruência no tocante à quantidade de penas, pois o artigo 180 fala na possibilidade de aplicação substitutiva de pena aos crimes apenados com pena não superior a 2 anos, ao passo que os senhores verão nos requisitos específicos das penas alternativas do Código Penal que esse limite foi alçado para no máximo de 4 anos. Então, salvo algumas exceções, né, alguns casos específicos da Lei de Execução Penal, pode-se aplicar sim a esta pena alternativa, em que pese assim, a redução do número de casos bem drástica. Para não deixar passar direto, né, faço questão de mencionar o artigo 180, que diz que é possível ao condenado que esteja cumprindo sua pena em regime aberto, né, seria a possibilidade dessa conversão
da pena privativa de liberdade já na fase de execução, desde que ele tenha cumprido pelo menos 1/4 da pena e os antecedentes, a personalidade do condenado indique que essa recomendação, que essa conversão seja recomendável. Né? Então mostra-se assim bem, ela é bem choca, na verdade, com a própria redação atual das penas alternativas, principalmente pela essa quantidade de pena. Demonstraria possível essa substituição caso na primeira hipótese, já na sentença condenatória, não se mostrasse adequada essa substituição da pena alternativa naquela fase, demonstrando posteriormente, né, que seria viável na fase de execução. Ela é um pouco assim incongruente com a atual leitura do sistema de penas alternativas após a reforma, principalmente de 1998. Também não podemos confundir que existem também outras restrições à liberdade e direitos do cidadão aí previstas no Código de Processo Penal. Aí surgem elas como alternativa da prisão preventiva ou temporária, ou seja, da prisão processual. Elas não podem ser confundidas com as penas alternativas que nós estamos tratando nesta oportunidade. As penas alternativas dessa oportunidade são aquelas que são substitutivas das penas privativas de liberdade após a sentença condenatória. E estas restrições do Código de Processo Penal, em que pese alguma similitude com algumas restrições que podem haver lá na fase processual com os modelos previstos aqui, depois de havida a condenação, elas não podem ser confundidas. No que toca à cominação e aplicação das penas alternativas, fica muito claro que elas são substitutivas das penas privativas de liberdade. Ou seja, em primeiro lugar, o juiz ele fixa a pena privativa de liberdade. E aí, atendendo a requisitos objetivos e subjetivos, principalmente se a pena não for superior a 4 anos ou o delito for culposo, o juiz deve imediatamente considerar a possibilidade de substituição. Como se verá adiante, percebe-se que o limite de 4 anos é referente apenas aos crimes dolosos. Portanto, os delitos culposos não há essa limitação de tempo de pena, então pode ser superior a 4 anos. A substituição, neste caso, ela é obrigatória, obviamente, se presentes as condições de admissibilidade, né, que iremos tratar na sequência no tocante aos requisitos objetivos e subjetivos. A discricionariedade, aqui neste caso, concedida ao juiz, é para escolher a espécie de alternativa mais adequada ao condenado. Então, portanto, a discricionariedade do juiz não está em conceder ou deixar de conceder a pena alternativa, porque ela é obrigatória, desde que atendida aos requisitos. A sua discricionariedade está vinculada à concessão, mas na escolha da modalidade de pena alternativa mais adequada ao condenado. Então, há aplicação específica no caso concreto. Já o limite de duração dessas penas alternativas, né, que o direito brasileiro fala em penas restritivas de direitos, será o mesmo que teria a pena privativa de liberdade, conforme disposição expressa do artigo 55 do Código Penal. Então vamos lá. Para que o juiz esteja obrigado a conceder a substituição da pena, nós temos que passar a análise de requisitos objetivos e requisitos da ordem subjetiva. O primeiro requisito objetivo: a pena não pode ser superior a 4 anos. E aqui não importa se é uma pena de detenção ou pena de reclusão. Outra referência: é possível sim a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito nos crimes dolosos ou crime culposos. Segundo, a natureza do crime cometido, ela está muito clara que se privilegia a natureza culposa, pois, conforme estabelece a legislação, independentemente da quantidade de pena, se aplica sim a substituição da pena, desde que, claro, cumpridos os demais requisitos, aos crimes culposos, independente se é inferior ou superior a 4 anos. Já com relação aos crimes dolosos, há uma limitação temporal de quantidade de penas não superior a 4 anos. Na sequência, também exige a legislação que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça
excetuado, obviamente, aqueles crimes de menor potencial ofensivo que podem, em determinadas ocasiões, serem cometidos com violência ou mediante ameaça. Né? Dois exemplos claros: o crime do artigo 147 do Código Penal, no crime de ameaça, e o crime de lesão corporal leve previsto no artigo 129. Então, apesar destes crimes serem cometidos mediante violência ou grave ameaça, não estão vedados para fins da substituição da pena. Requisitos subjetivos. O réu não reincidente em crime doloso, né, ele não pode ter cometido crime doloso anteriormente. Só que é muito fácil aqui, né, você excluir essa possibilidade, pois basta que o crime antecedente ou o posterior seja culposo para descaracterizar a reincidência dolosa. Ou seja, ele é reincidente doloso anterior, comete novamente um crime culposo, há possibilidade, sim, dele se beneficiar com a substituição da pena. Já no que toca à reincidência específica, está muito claro na legislação, no artigo 44, parágrafo 4º, que ela constitui impedimento absoluto para a substituição da pena. E na sequência também, né, o juiz depende para cumprimento ou análise desse requisito subjetivo, que deve ser feito um prognóstico para avaliar a suficiência da substituição da pena, baseado aí nas disposições específicas do artigo 59 do Código Penal, analisando a culpabilidade do agente, seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, bem como os motivos e as próprias circunstâncias do fato, né, que se desenvolveu a atividade criminosa. Aí, com relação à reincidência, eu faço questão de mencionar especificamente o artigo 64 do Código Penal e recomendo aos senhores um estudo específico no que toca à consideração da reincidência, deste instituto jurídico que causa, em algumas situações, algumas dúvidas importantes para aqueles estudiosos do direito. Já vi muita confusão no tocante isso, inclusive na fixação de penas em sentenças condenatórias. Então faço referência expressa a uma leitura ao artigo 64 do Código Penal. Faço também referência aqui a uma exceção prevista no parágrafo 3º do artigo 44, que ele fala que mesmo no caso do condenado ser reincidente, pode o juiz analisar se é cabível ou não a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa. E aí ele faz uma menção expressa no parágrafo 3º que diz: desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, portanto, o que é absolutamente vedado é a substituição da pena nos casos de reincidente específico. Então, portanto, o artigo 44, parágrafo 3º, ameniza essa hipótese de concessão da pena alternativa mesmo para aqueles que sejam considerados reincidentes na forma do artigo 64 do Código Penal. Já o artigo 44, mas no seu parágrafo antecedente, no parágrafo 2º, estabelece os critérios orientadores da substituição da pena privativa de liberdade para as penas alternativas, conforme aquela previsão do artigo 43 do Código Penal. Diz o parágrafo 2º, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Já nas condenações com pena superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos mais a pena de multa, ou, se recomendar a situação, por duas restritivas de direitos, ou duas penas alternativas, conforme a relação e o rol estabelecido no artigo 43 do Código Penal. Já o artigo 43, né, que fizemos menção e fizemos uma leitura rápida nas espécies de penas alternativas, retomamos agora para explicar e delinear as características de cada uma delas. Então, a primeira espécie de pena restritiva ou de pena alternativa é a chamada prestação pecuniária. Qual que é a finalidade da prestação pecuniária? Ela tem claramente a intenção de reparação do dano,
né? Então esse valor será pago, né, destinado à família ou à própria vítima. Caso não exista, essas pessoas não existam, será destinado aí esse valor da reparação do dano a uma entidade com finalidade social. Né? Que é interessante mencionar que eventual reparação do dano na fase penal, esse valor claramente tem que ser descontados, deduzidos de eventual condenação civil através de uma ação de reparação de danos. Ainda é interessante mencionar que há a possibilidade, em que pese a discordância de alguns, sobre a substituição da pena pecuniária ou da prestação pecuniária por uma prestação de outra natureza. Dizem alguns que é a substituta da pena da prisão, né? Seria chamada prestação inominada. Vamos supor que haja, neste caso, é obrigatória a concordância da vítima ou de seus familiares, por exemplo, que ao invés de receber um valor, né, financeiro, eles sejam substituídos por uma obrigação de fazer, por uma doação de bens ou por uma prestação de serviços, por exemplo. Né? Há na doutrina forte corrente, inclusive capitaneada pelo doutrinador César Roberto Bittencourt, um grande penalista brasileiro, dizendo que há restrição constitucional no tocante a este artigo, pois, de acordo com ele, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, em análise conjunta com o artigo 1º do Código Penal, diz que não há possibilidade de pena sem lei que a comine especificamente. Então, esta abertura de aplicação de uma prestação inominada feriria, de acordo com ele, esta restrição constitucional. A segunda espécie de penas alternativas são denominadas perda de bens e valores. A diferença do primeiro para o segundo, que na primeira hipótese são destinadas à prestação pecuniária à família ou à própria vítima, na ausência delas por uma entidade de caráter social. Neste caso aqui, estes valores da perda de bens e valores, eles serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. Né? Aqui estabelece-se ainda, né, que há um teto para essa pena alternativa, que refere-se ao prejuízo causado pela infração penal ou pelo proveito obtido pelo agente ou por terceiro. Né? Diz aqui a doutrina que estaríamos diante de um odioso confisco. Há também claro, essa questão referente ao confisco, há uma discussão doutrinária sobre até a constitucionalidade do inciso 2º do artigo 43 do Código Penal. Também há uma outra modalidade interessante, né, uma exceção prevista na própria legislação, dizendo que a perda de bens e valores ela pode ser destinada a outras entidades e fins, não só ao Fundo Penitenciário Nacional. Temos um exemplo claro no artigo 243 da Constituição Federal, que prevê a expropriação de glebas, né, de terras, né, destinadas ao cultivo de drogas, por exemplo. Essas terras deveriam ser revertidas para assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios ou destinadas a entidades assistenciais. Também há um outro exemplo dos bens oriundos do tráfico de drogas, como por exemplo carro, aeronaves. Tem muito sido visto isso nas grandes operações que ocorrem pelo país, principalmente contra os narcotraficantes, que carros e aeronaves têm sido utilizadas para o combate à própria criminalidade. Ainda, na sequência, temos também a espécie de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Aqui, de acordo com a criminologia e com estudos que são feitos por técnicos, principalmente de política criminal, demonstram que seria a pena alternativa que mais se adequa à ideia de ressocialização. Mas aqui há uma questão muito importante a ser discutida e na prática, às vezes, algumas incongruências ocorrem, principalmente de como se cumpre esses serviços a comunidades ou a entidades públicas. Primeiro ponto, né, não pode ser para entidades privadas. Então aqui não há a prestação de serviços para entidades que visam lucro. Aqui são entidades públicas ou serviços comunitários. Primeira questão muito importante, eles devem guardar estreita correspondência com as aptidões da pessoa e não podem coincidir com a jornada de trabalho. Isso não teria lógica, né? Que
que um cidadão fosse obrigado, condenado, a perder seu emprego para fins de prestação de serviços comunitários ou entidades públicas. Perderia totalmente esse caráter de ressocialização, reinserção à sociedade e prejudicaria automaticamente a própria família do condenado. Essas tarefas, portanto, são tarefas gratuitas para entidades sociais ou serviços no interesse da comunidade. Prefere-se, de acordo com a própria legislação, que elas sejam prestadas aos sábados, aos domingos e feriados. Isso para evitar que atrapalhe a própria jornada de trabalho do condenado. Na sequência, temos também uma modalidade aqui muito interessante, bem genérica, de interdição temporária de direitos. E aí faço remissão especificamente ao artigo 47 e recomendo uma leitura profunda do artigo 47 e seus comentários para entender exatamente qual que é a finalidade do legislador. Neste caso aqui, o artigo 43, inciso 5º, estabelece que essa modalidade de penas alternativas deve ser aplicada a determinados crimes. Então elas não são genéricas, elas são específicas. Diz o artigo 47 que as penas de interdição temporária de direitos são, primeira delas, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Então aqui, a proibição do exercício do cargo não se confunde com a perda da função pública, o cargo ou o mandato. Aqui constitui apenas um efeito específico dessa suspensão temporária destes direitos. É muito diferente do efeito específico da condenação prevista no artigo 92, inciso 1º do Código Penal, que assim poderá haver sim, a perda do cargo, da função ou da atividade pública, bem como a perda do próprio mandato eletivo. E aqui também, quando há suspensão desses direitos, nada impede que por outra alçada, por exemplo, administrativa, aquela pessoa venha a perder o cargo, né, devidamente julgada, né, oferecida a ela ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Então, portanto, aqui a independência das esferas. Então, a esfera judicial, no caso da pena alternativa, ela suspenderia apenas esses direitos, não haveria a perda desses direitos. O inciso 2º fala da proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Faço aqui uma análise conjunta dos dois. A violação ao inciso 1º e 2º são deveres inerentes ao cargo, função, atividade profissional, profissão, etc. Elas não precisam ser o crime cometido no primeiro caso contra a administração pública, mas que viole os deveres que a qualidade de servidor público exige, bem como aqueles profissionais, né, que cometem irregularidades, que eles cometam essas irregularidades, esses ilícitos, em decorrência da sua profissão. Por exemplo, uma profissão que se encaixa perfeitamente no inciso 2º, profissão de médico, também a profissão do advogado, a profissão do engenheiro, pode, nestes casos, tendo em vista a violação dos deveres inerentes à própria profissão, ser sim suspenso o direito ao exercício profissional por um determinado período, referente a uma correlação com a sentença penal condenatória e o período de pena privativa de liberdade respectiva. A terceira hipótese do 47 refere-se à suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir. Aqui nós estamos falando especificamente aos crimes culposos de trânsito, tá? Também não podemos confundir eventual condenação e os efeitos específicos da sentença penal condenatória, conforme mencionado no tocante à perda do cargo ou da função pública. O inciso 4º do artigo 47 fala da proibição de frequentar determinados lugares. Muito genérica essa afirmação. E há discussão muito forte na própria doutrina e na jurisprudência no tocante à constitucionalidade desse próprio inciso 4º do 47. Que lugares são esses? O juiz pode, de forma indiscriminada, determinar que a pessoa não frequente determinados lugares? Eu acho isso muito sensível, né? Exceto em situações que o lugar
do crime, por exemplo, ou diante das circunstâncias do próprio fato, não recomende que essa pessoa, né, frequente determinados lugares. Vamos supor, alguém que tenha cometido um crime, né, culposo, ou principalmente na direção de um veículo automotor, né, que é uma pessoa que normalmente ingere bebidas alcoólicas. Talvez, numa hipótese como essa, o juiz poderia proibir que essa pessoa frequente bares, casas de prostituição, etc. Né? Mas há uma discussão muito grande, né, e o caso concreto que vai delimitar se é viável ou não essa limitação ao direito de ir e vir e de frequentar determinados lugares pelo condenado. É uma discussão em aberta e recomendo aos senhores uma leitura específica sobre o tema. Há posicionamentos diversos com relação a essa temática. E, por fim, né, o artigo 47 trata, no inciso 5º, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Aqui o que me veio à cabeça, né, seria, por exemplo, alguém que comete um crime de fraude em concursos públicos, por exemplo, em vestibulares. Muito comum tem ocorrido pessoas que tentam fraudar e algumas conseguem o próprio Enem. Né, seria viável uma aplicação de uma restrição de direitos para que essa pessoa não participasse temporariamente, por exemplo, de uma prova do Enem ou de concursos públicos. E aí, tratando da última espécie do artigo 43 do Código Penal, e chegando ao fim dessa nossa primeira fase, da primeira etapa de nossas aulas, falamos da limitação de final de semana. Né? Neste caso, a obrigação fica clara, essa pena alternativa, de permanecer aos sábados e aos domingos por 5 horas em casa do albergado ou similar. Assim, raras exceções pelo país, e faço referência a algumas situações referentes ao estado do Rio Grande do Sul, podemos dizer que essa hipótese de limitação de final de semana em casa do albergado ou similar é uma mera carta de intenções do próprio legislador, que infelizmente na prática não tem sido aplicado. E alguns juízes têm determinado, por exemplo, que estas pessoas, ao invés de se recolherem à casa do albergado, cumpririam essa limitação de final de semana dentro da sua própria casa, o que deveras se mostra bem complicado de se fazer o acompanhamento. Né? Então não vejo assim como se fiscalizar esta medida, se mostrando inócua esse inciso sexto, essa espécie de limitação ou de direito ou de pena alternativa à prisão preventiva. Então agora passamos na sequência à discussão da temática, né? Fico à disposição daqueles que estão acompanhando estas aulas via redes sociais e também com perguntas que podem ser feitas, tenho a honra também de respondê-los, mas aos alunos do terceiro período da Unicesumar, iniciamos agora o nosso chat, a nossa discussão, né, à distância, tendo em vista esse processo de isolamento social que vivemos por conta da crise atual de saúde que vivemos no nosso país e também no mundo. Um grande abraço a todos e agradeço muito a atenção e espero que essas aulas tenham sido proveitosas, como as demais que virão na sequência. Um grande abraço a todos.